Buenos dias. Iniciamos hoje a nossa terceira aula do nosso quarto bimestre. A prova é Deus, estamos todos bem, graças a Deus. Vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre o pretérito perfeito composto. Iremos falar sobre o pretérito perfeito composto. Lembrando que é um verbo que ele é composto, como a própria palavra diz, composto. É um verbo composto que ele precisa de um auxílio de um outro verbo, ou seja, ele vai ter o verbo principal mais o seu auxílio, o seu auxiliador. Esse auxiliador vai ser o particípio, ao qual nós teremos aqui o pretérito, nós teremos aqui o verbo, mais o verbo auxiliar, ou seja, mais o particípio, ao qual vai, interligar um verbo ao outro para dar sentido à frase. Então, eu posso dizer para vocês que é o verbo haver mais o particípio. Só que o verbo haver sozinho, ele não tem força. Então, ele precisa de um particípio para ele o quê? Ele ter uma força, ou ele completar totalmente a frase. E nós podemos observar que o pretérito perfeito, ele é um tempo verbal empregado pelo discurso do falante, da maneira que eu estou falando habitualmente. Então, olha só, o pretérito perfeito é um tempo verbal empregado pelo discurso do falante, que sou eu que estou falando, tá? Então, nós podemos observar que há variações de regiões, como o hispano-americano, como também na Espanha. Então, nós vamos observar aqui que o verbo pretérito perfeito, ele é um verbo composto, que ele vai ter um verbo no presente, que é o verbo haver, mais o particípio, que é um verbo de denotação de uma ação, certo? Quando eu falo estudar, estudiando, comprar, comprado. Quando eu falo tener, tenido. Quando eu falo hacer, hecho, afeito, certo? Então, vamos lá. Então, como que eu posso conjugar esse verbo? Esse verbo haber, ele vai ser conjugado da seguinte maneira. Yo he cantado, tu has cantado, ele ha cantado, nosotros hemos cantado, vosotros habéis cantados e eles han cantado. Então, eu posso falar, yo he cantado para mi hermana, certo? Eu usei o verbo haber mais o particípio. Puedo hablar também. Nosotros hemos estudiado para a próxima classe de espanhol. Tá ok? Podemos também. Eles han cantado para a fiesta de mis abuelos. Eu disse. Elas cantaram, ou estão cantando, ou vão cantar para a festa da minha avó. Ou elas têm cantado para a festa da minha avó. Então, nós podemos observar que esse verbo, ele é a junção do verbo haver, do presente, mais o particípio. Deus abençoe vocês. Até a próxima, se assim o nosso Senhor abençoar e permitir.